Mexe ali no som, eu vou lendo até ele acertar o timbre da voz do pastor, que está parecendo um velho, mas não está não, é o som. Mateus 21, versículo 12. Entrou Jesus no templo de Deus, expulsou todos os que vendiam e compravam no templo, e derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas. E disse-lhes: está escrito, a minha casa será chamada casa de oração, mas vós a tendes convertido em covil de ladrões. E foram ter com ele ao templo cegos, coxos e curous. Vendo então os principais dos sacerdotes e os escribas as maravilhas que fazia, os meninos clamando no templo, Hosana ao filho de Davi, indignaram-se e disseram-lhe: ouves o que estes dizem? E Jesus lhes disse: sim, nunca lestes, pela boca dos meninos e das criancinhas de peito, tiraste o perfeito louvor? E deixando-os, saiu da cidade para Betânia, e ali passou a noite. Algumas coisas nesse texto que nós precisamos entender e praticar. Primeira coisa, é principal, primordial, essencial: Jesus está no templo. Jesus não tinha costume de entrar dentro do templo, porque Jesus gostava de pregar nas praças, nos montes, nas casas, nas festividades, nas cidades, no caminho, nos montes, enfim. Mas de vez em quando Jesus ia ao templo. O que eu quero que vocês entendam, que templo é um lugar. E hoje está reunido aqui no templo a igreja, que somos nós. Nós somos a igreja, e a igreja, que somos nós, está reunida no templo. E oxalá que Jesus esteja conosco como Ele está. E Jesus sentiu vontade de ir ao templo. A minha preocupação é como Jesus vê a igreja. É se Jesus chegar aqui hoje e realmente contemplar os nossos corações despojados no altar. Jesus olhar para nós com aquele olhar de fogo penetrante que penetra no âmago da alma, aonde nasce o pensamento, e Ele vê que realmente nós conseguimos lançar sobre o altar as nossas preocupações, as nossas fraquezas, as nossas dores, as nossas enfermidades, e são lançadas aos pés do Senhor, como está escrito: lançai sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. E se não fosse o cuidado de Deus, eu nem aqui estaria, você nem aqui estaria. E Jesus vai no templo de Jerusalém. E o que Jesus vê? Eu li ali. Jesus vê dentro do templo cambistas vendendo ovelhas, pombos. Jesus vê aquilo que ele não queria ver. Só que Jesus é zeloso pela casa de Deus. E é isso que nós ensinamos aqui, o zelo. Só que não podemos ser tolos, porque o zelo mata o tolo. Nós temos que ter inteligência. E diz a Bíblia que Jesus viu ali os cambistas que vendiam. A Bíblia diz que vendiam pombos, que vendiam ovelhas, cabras, para sacrifício. Eu vejo hoje, irmão, não está muito diferente não. O comércio dentro da igreja não é visto com bons olhos por Deus. Fazer comércio de vós não é visto com bons olhos por Deus. E o que nós vemos que é uma linha divisória, mas uma linha espiritual que o homem muitas vezes confunde. Por Deus usar, por Deus fazer, por Deus acontecer, por Deus é comigo, eu ultrapasso muitas vezes essa linha e começo a praticar coisas que não agradam a Deus. Nenhum deles que estavam dentro do templo pensavam que estavam fazendo certo ou errado,
para eles era normal, até que Jesus entrou no templo. Porque quando Jesus está dentro do templo, ele revela o profundo dos corações. Ele mostra o profundo do nosso pensamento. A presença de Jesus, só a presença de Jesus, faz com que o Espírito Santo jogue para fora tudo aquilo que está oculto dentro de nós. Só pela presença de Jesus. E quando ele se revelou a João na ilha de Patmos, ele falou assim: eu sou aquele que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Ou seja, eu sou aquele que estou entre todas as igrejas, aquele que passeia dentro das igrejas. Ele passa para lá e passa para cá. Ele entra no meio das cadeias, porque é Espírito. Ele passa dentro de você, levando, conhecendo, discernindo, enxergando a sua necessidade, até mesmo o mais profundo do seu pensamento. Quando Jesus entra no templo de Jerusalém, a presença dele ali revela que aquelas pessoas estavam fazendo uma coisa errada: comércio na casa de Deus. Não é diferente, não estou sendo radical, não é diferente de eu chegar e comercializar a palavra de Deus. Não é diferente de eu chegar e comercializar um louvor, uma letra que Deus me dá numa tribulação, que Deus me dá numa vigília, que Deus me dá em oração, para que eu louve, para que conforte o coração dos irmãos, para que levante aqueles que estão caídos. E o que eu faço? Eu começo a fazer comércio com as letras que o Espírito Santo me dá. Não é diferente de estar vendendo ovelha. Aqueles homens estavam vendendo um pacote de culto, porque está escrito que as pessoas teriam que criar as suas ovelhas, cevar as ovelhas, e quando elas tivessem criadas, cevadas, gordinha, bonitinha, pegavam lá e levavam ao templo para sacrificar o Senhor. Era o melhor que eles tinham. Mas eles não tinham mais essa preocupação, porque eles simplesmente chegaram no templo e compravam o culto. Eles compravam a bênção. Eles simplesmente enfiavam a mão no bolso e compravam a presença de Deus. Compravam uma ovelha, um carneiro, uma pomba e sacrificavam ali mesmo. Eles não tinham cuidado nenhum. Eles não tinham preocupação nenhuma. Eles não tinham trabalho nenhum. É como você vem para a igreja assim, ó, e por ir, vinha por vinha, vou para a igreja. Eu não tenho nada que fazer mesmo, eu vou para a igreja. Eu não tenho uma coisa melhor para fazer, eu vou para a igreja. Era isso que a presença de Jesus estava revelando. Aquelas pessoas estavam ali sacrificando os sacrifícios que eles compravam dentro do templo, que eles não tinham a preocupação, o cuidado e o trabalho de criar. Mas hoje não é diferente. As pessoas vêm para a igreja mais interessadas do que na palavra de Deus de fazer comércio. Vamos pegar uma palavra aqui, mas vocês quiserem ouvir uma mensagem, está aqui, ó. R$10. É comércio ou não é? Pastor ignorante? Comércio. É proibido vender, pastor? Não! Vai de porta em porta, droga. Vai na feira. Numa loja no Oriente. E vende lá. Agora, dentro da igreja, comércio. É comércio. Eu falar para você, irmã, você quer ser curada, você tem fé, vem aqui na frente, olha a sua oferta aqui no altar. Aquele que ofertar R$500, Deus vai curar agora. É comércio ou não é comércio? É comércio com o povo. Então a presença de Jesus naquele templo veio revelar isso, que diz a Bíblia que Jesus entrou no templo, ele expulsou, ele não pediu, ele expulsou os cambiadores, ele expulsou, está escrito aqui na Bíblia, ele expulsou todos que vendiam e todos também que compravam. Quantos estão expulsos da igreja de Deus espiritualmente? Quantos estão nas igrejas fazendo comércio, comprando e vendendo, achando que estão fazendo certo? Quantos estão fazendo show? Quantos são estrelas? Quantos querem aparecer mais do que o centro hermenêutico que é Jesus? Quantos querem ser melhores?
mais famosos do que Jesus. Como aquele imbecil, aquele idiota daquele John Lennon falou que ele era mais popular do que Jesus. 2 tiros no meio da cara. Morreu. Vai ser popular no inferno. Aqui não, acabou. Foi um fã dele mesmo. Então tem pessoas que querem mais glória para ele do que a glória que é devida a Deus. Se Deus me deu um dom, maravilha, irmão, vocês cantaram. Quando tu... Aquilo subiu, eu estava ali atrás, eu cheguei a me arrepiar, porque eu senti quando subiu. Porque a igreja louvou. Porque a igreja cantou. Porque o louvor sobe. Sabe, Jesus, quando vê essas falcatruas, Jesus sai de lá. Jesus não pode nem entrar dentro da igreja. Tem igreja, se Jesus sentasse no púlpito, meu Deus do céu, ele seria arrastado como foi e levado ao mais longínquo monte para ser precipitado lá embaixo, porque ele ia denunciar o que estava oculto, o que estava errado. Por isso eu falo, não percamos tempo, amados. Venhamos para a igreja adorar a Deus. Venhamos para a igreja com o coração aberto. Como disse o profeta Joel, não rasgai as vossas vestes, mas rasgai o vosso coração perante o Senhor. E clamai ao Senhor, e quem sabe que o Senhor nos ouvirá e cessará a maldição, a enfermidade, a perseguição. Mas rasgai o vosso coração. E ainda que a presença de Jesus ainda denuncia, aqui no versículo 12 ainda, aqueles que estão preocupados com minúcias. A Bíblia diz aqui que vendo então os principais dos sacerdotes e os escribas, eles estavam vendo as maravilhas que fazia, e os meninos clamando no templo, Hosana, filho de Davi, indignaram-se. Olha o absurdo, irmãos. Os fariseus, os escribas, os sacerdotes, os homens que estavam ali para ensinar o povo, quando viram Jesus curar, Jesus no templo, fazendo milagre, maravilha, eles se indignaram. Sabe por quê? Porque não podia. Sabe por quê? Porque eles estavam presos a dogmas. Tem cristão que está preso ao passado, a dogmas. Se preocupam mais com doutrina do que com a palavra. Se preocupam mais com um adornozinho do que com o milagre que Jesus pode fazer. Se preocupam mais com letra do que com o Espírito. Se preocupam mais com o que o pastor ensinou há 15, 30, 40 anos atrás, que tinha uma mente totalmente fechada, ridículo, uma mente ultrapassada, que muitas vezes nem Bíblia lia, ensinava-se na roça, aprendiz, nem estudar, estudou, ensinou um monte de bobagem, um monte de besteira, e a igreja captou o povo. E quando Jesus veio fazendo coisa diferente, eles se indignaram. E sabe o que é se indignar? É sentir raiva, é sentir desprezo pelo Senhor, porque o Senhor curava, o Senhor operava maravilha por tudo. Então Jesus vai revelar isso dentro do templo, as pessoas que só se preocupam com o exterior, aquelas pessoas que ficam com raiva quando Deus te abençoa, aquelas pessoas que ficam indignadas quando você sai lá do monturo e você hoje está na posição de excelência. As pessoas se indignam com Jesus e chegam a falar: por que não fez comigo? Por que com ele? Por que com ela? E outros, ao avesso, ficam alegres quando você está passando uma luta, uma prova terrível. As pessoas se regozijam. E tem outros que até arriscam a dizer: é porque está em pecado, tem alguma coisa errada com a vida dele ou dela, porque só vive em prova, só vive na dificuldade, tem um troço errado aí. Ao invés de falar assim: ei, irmão, irmã, vamos fazer uma vigília, vamos fazer um jejum de 2 dias, para Deus livrar aquele irmão daquela prova.
Vamos fazer um jejum para Deus abrir uma porta, como a irmã disse, onde não tem parede, porque onde tem eu abro. Vamos fazer um jejum para Deus dar força àquele irmão, porque se Deus animou, porque se Deus está provando, é porque Deus quer uma coisa melhor lá na frente, e o inimigo está torcendo para que ele caia. Eles indignaram-se com Jesus, porque Jesus fazia o bem. Porque se fosse Jesus, Jesus pensaria desta forma. É assim que nós, a igreja, tem que pensar. Quando o irmão está passando uma luta, é todo mundo ajudar. Porque a Bíblia diz que o cordão de 3 dobras não se quebra facilmente. Você pega um palito de churrasquinho, você quebra ele fácil, né? Pega 100, junto 100, tenta quebrar. Vai quebrar sua mão, porque se une. E a igreja, quando se une, a igreja é poderosa. Porque eu não posso ficar satisfeito e alegre quando eu tenho tudo e meu irmão não tem nada. Quando eu estou na bênção, meu irmão está na prova. Quando eu consigo com facilidade, eu tenho sobrando, mas eu não dou, porque eu não prezo a vitória do outro. Como disse Paulo, alegrai-vos com que se alegram, chorai com os que choram, carregai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. A cruz você carrega sozinho, você viu, mas a carga não. A carga eu tenho que ajudar. Então a presença de Jesus no templo deixava-os indignados, porque ele revelava isso, revelava erros que a igreja não pode ter. A presença de Jesus não só revela coisa ruim, não só desmascara aquele que está mascarado, não só revela aquele que parece o velho, mas é um lobo. A presença de Jesus também revela coisa boa. A Bíblia diz que Jesus, quando expulsou os cambistas, quando doutrinou os fariseus, quando saiu quebrando a mesa, fez um chicote, uma zorraga de cordéis, dando chicotagem dentro do templo. Se eu fizer isso, eu sou doido. Jesus não é doido, não. Jesus dentro do templo. Escandalize se você quiser. Dentro do templo, Jesus fez um... Ele teve tempo, ele sentou, ele olhou, um vendia aqui, um vendia ali, falava besteira aqui, outro julgava aqui, vendia lá, vendia aqui, e ele fazendo um chicote e olhando para eles. Fazendo um chicote e olhando para eles. Fazendo um chicote. Ninguém via Jesus fazendo um chicote. Porque não chegou lá com o chicote, porque ele não é Chico, aquele doido, vereador que andava com o chicote na mão. Não, ele não andava com o chicote na mão. Ele fez um chicote, um azorrague de cordéis, translaçado. Quando ele acabou de fazer, ele levantou e ficou pertinho, foi para perto da mesa onde ele estava vendendo as pombas, onde ele estava vendendo ovelha. Jesus, no momento de zelo, alguns dizem que ele só lá está endemoniado, não, zelo pela casa de Deus. E Jesus, naquele momento de zelo, tirou a mãozinha de trás, o chicote, revelou e saiu uma chicotada. Pá, 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 chutando mesmo, quebrando tudo. E expulsou da casa de Deus. Você imagina você ser expulso da casa de Deus? Você imagina Jesus se materializar aqui, que ele pode, e olhar para você e dizer: você não é digno de estar aqui. Por isso, amados, eu repito, não me canso de falar as mesmas coisas, como eu disse, para a segurança para vós. Venha para a igreja, esteja na igreja, mas seja a igreja. Amém. Não visite igreja somente, não venha somente ouvir, venha praticar. Deixe o Espírito fazer você nascer de novo, para você colocar no altar de Deus as suas dificuldades, descansar, dormir e acordar com a vitória. Que é assim que Deus trabalha. A presença de Deus revelou que aí, depois de ele expulsar os que vendiam, disse: está escrito, a minha casa será chamada casa de oração. Esse lugar aqui é um lugar separado para a igreja orar. O que menos nós estamos fazendo é orar. Muitos só oram aqui na igreja,
na verdade? 5 minutos. Os irmãos se matam de orar meia hora e você vem em 5 minutos e ajoelha. É assim, vou fazer isso. É assim. Você chegou, não orou a semana toda. Deus nem viu você. Deus nem te viu. Deus nem te viu. Eu queria que o cristão fosse marcado, não pelo sangue do Cordeiro, que graças a Deus que é. Perdoa, Senhor. Eu quero que o cristão fosse reconhecido por calo no joelho. Ah, nós estaremos ferrados. Nós estaremos ferrados. Joelho, calo. Os verdadeiros muçulmanos, Benedito da Silva Xavier, sabe de onde vão? Eles têm calo na testa. Na testa, porque eles botam a cara no chão. Na testa. Aí tem um versículo que diz assim: se a vossa justiça, as vossas obras não excederem a dos fariseus e dos escribas, não são aptos para o reino de Deus. Eu fico preocupado. Já de quando eu cospo o joelho. O carocinho está doendo. Tá bom. A testa ainda não, mas no joelho está. Então aqui é lugar de você orar. Orar a todo momento. Aproveitar para falar com Deus. Porque é nessa casa aqui que os olhos de Deus estão voltados. Porque a igreja se reúne aqui. Então os olhos de Deus são voltados para aqui. Salomão orando, ele disse: meu povo, orar, se converter dos seus maus caminhos, me buscar, eu olharei dos céus, ouvirei as vossas orações e derramarei as bênçãos sobre vós. Em outras palavras, os ouvidos do Senhor estão atentos, os olhos do Senhor estão voltados, a mão do Senhor está estendida, tudo preparado para te abençoar. Só que não vem. Não vem porque a chave que abre, a chave mestra, não é acionada. Porque você não ora. Porque você não ora. E Jesus, ele disse aqui nesse texto: a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. Começa a orar. Começa a orar. A oração, diz a Bíblia, vale muito no seu efeito. Elias era homem sujeito às mesmas paixões, orou e não choveu. Josué era igual a você, o mais fraco, mas ele orou e a terra parou, e o dia ficou mais longo, e ele venceu os inimigos. O profeta Eliseu orou, o ferro, o machado, o ferro boiou sobre as águas. Josué orou, o Jordão abriu, Moisés orou, o mar abriu. O que você quer mais? Ora, que a porta vai abrir. Ora, que a enfermidade vai sair. A presença de Jesus revela nesse texto aqui que está aqui: o foram ter com ele ao templo cegos, coxo e curvos. Aqui é o lugar da cura. Se Jesus está no nosso meio, se Jesus está no templo, se você está orando, se você está buscando, aqui é o lugar da cura. Não é lá, é aqui. É aqui que Jesus quer expulsar o seu mal. É aqui que Jesus quer te dar a paz. É aqui que Jesus quer te dar a tranquilidade. É aqui que Jesus quer fortificar os seus sonhos, quer realizar os seus desejos. É aqui, na igreja. E você tem que saber uma coisa: Jesus está aqui. Você tem que aproveitar a oportunidade, como a mulher com fluxo de sangue tocou nele, como a cananeia saiu correndo atrás dele, como o centurião foi atrás do Senhor, aproveitou a oportunidade, como Jairo pediu para o filho dele ser ressuscitado. Enfim, você tem que aproveitar a presença de Deus aqui no culto e estar ligado nessa 1h30 que nós estamos aqui. Você não deve estar pensando lá na rua que está passando, ou o que você vai fazer amanhã, ou o que você deixou de fazer,
ou na sua vida, nos seus problemas, menos ligado em Deus. Menos ligado em Deus. Eu quero dizer para você o seguinte: Jesus, Ele é a atração central do culto. O culto é direcionado, o culto de hoje foi direcionado a Ele. E quando o louvor, quando o culto é direcionado a Ele, Ele recebe. E quando Ele recebe, Ele realiza. Quando Ele recebe, Ele faz. Então todo culto, irmãos, tem que ser tipo o culto de hoje. Tu peça a Deus insistentemente para você vir para a igreja e enxergar Jesus. Você lançar, você sair daqui vazio, mas você lançar sobre Ele a sua ansiedade, você conversar todo momento com Ele, você fechar os olhos e saber o que passa à sua esquerda. Seu irmão está com roupa branca ou azul, você não quer nem saber. Você fechar os olhos e não quer saber se a sua irmã está cabelo curto ou longo, você não quer saber. Você está ligado em Jesus, você quer saber do seu problema, você quer saber da sua vida íntima com Deus, você quer saber de chegar na sua casa e você encontrar paz. Você quer saber que Jesus vai fazer por você, aleluia, o que Jesus vai realizar na sua vida, os seus projetos, os seus sonhos, os seus desejos. Você tem que estar ligado em Deus, nascido de novo, sendo uma nova criatura. Se Jesus abençoa o seu irmão da esquerda, você fala glória a Deus. Jesus abençoa da direita, glória a Jesus. A sua vez vai chegar. É você se alegrar no Senhor. Para finalizar, a Bíblia diz: alegra-te no Senhor, confia nele, mas tudo Ele fará. Então confia, irmãos. Não seja como esses que foram expulsos do templo. Você tem que ouvir o contrário. Vinde, benditos do meu Pai, para o reino que vos está preparado antes da fundação do mundo. Amém? Amém? Olha, eu posso sair daqui tranquilo, que eu não gastei as minhas cordas vocais à toa. Entenderam, irmãos? Amém. Você entendeu? Glória a Deus, aleluia. Deus. Não é? Domingo que vem é a mesma coisa. Não podemos deixar de falar. Eu estou obrigando você que vocês entenderam. Então vamos nascer de novo, meu povo. Vamos nascer de novo. Vamos ser aquilo diferente. Que confie em Deus. Seja na fornalha, seja no trono. Estamos com o Senhor. Amém? Vamos orar a Deus? Vamos investir.